Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do glifosato, um produto que há muito tempo vem causando controvérsias nos países que o utilizam. Eu vou comentar das futuras condições climáticas. Vamos falar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos conversar sobre pacote nutricional para a pecuária no segundo semestre. É o momento de comprar? Vamos falar da movimentação do Porto de Santos, que bateu mais um recorde. Vou comentar do mercado da soja no mês de julho e vamos falar também do mercado do leite. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das variáveis que influenciam o mercado do leite. Compreender as variáveis que influenciam esse mercado, incluindo os ciclos sazonais e os fatores que impactam o preço do leite, contribui para uma gestão mais segura e precisa da atividade leiteira. O entendimento e o acompanhamento dessas, vamos dizer, variáveis pode auxiliar o produtor a tomar decisões quanto aos investimentos, como o momento adequado de aumentar o rebanho e ampliar a infraestrutura da fazenda, com maior segurança e em situações estratégicas. E ainda permite tomar decisões mais assertivas ao firmar compromissos de fornecimento para a indústria ou aceitar ofertas de troca de laticínios. A compreensão da dinâmica do preço, assim como as expectativas futuras para os principais custos da fazenda, permite uma gestão financeira mais eficiente e um planejamento mais preciso do fluxo de caixa, com maior possibilidade de antecipar eventuais necessidades de recursos financeiros. Apesar da administração da propriedade leiteira ser bastante complexa, produtores podem gerenciar os custos da atividade mesmo com recursos limitados, dentro de suas realidades. Planilhas e até mesmo cadernos de anotações devem fazer parte da gestão para o controle das entradas e saídas da propriedade. Também a comparação de desempenho da receita com a média do mercado e a análise dos desembolsos para os itens de custo para avaliar se estão alinhados com as práticas do mercado são medidas importantes para melhorar o desempenho da atividade. A avaliação criteriosa do negócio leite deve ocorrer a cada mês e no fechamento do ano, identificando variações no preço do produto, insumos, gastos sazonais. Acompanhar o preço do leite é uma estratégia que auxilia na gestão da atividade, principalmente em um mercado desafiador e volátil. Através da informação e da análise estratégica, torna-se mais viável transformar incertezas em riscos mensuráveis e passíveis de gerenciamento. E agora vamos comentar das futuras condições climáticas. O mês de julho terminou sem grandes mudanças nas condições climáticas, marcado por um bloqueio atmosférico que impede a formação de nuvens carregadas em grande parte do Brasil central, resultando em chuvas apenas nas extremidades do país. Uma frente fria que avançou pelo Rio Grande do Sul trouxe chuva fraca e isolada e logo seguirá para o oceano. No entanto, a partir do dia 5 de agosto, um sistema mais consistente, bem formado, deve avançar pelo sul do Brasil, trazendo umidade para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e algumas áreas da região sudeste.
As previsões indicam que o oeste do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina pode receber volumes de chuva mais elevados, em torno de 80 milímetros, o que pode momentaneamente atrapalhar as atividades de colheita. O avanço desse sistema pode apresentar um alívio para as regiões que têm enfrentado seca prolongada, especialmente no Brasil Central. A expectativa é de que as chuvas contribuam para aumentar a umidade do solo e melhorar as condições para as lavouras. E agora vamos falar do glifosato. O glifosato é um produto que há muito tempo vem causando controvérsias nos países que o utilizam. O glifosato, herbicida químico amplamente utilizado para controlar ervas daninhas, gerou intensas controvérsias devido a alegações de riscos à saúde e também câncer. No México, por exemplo, uma proibição total do glifosato estava prevista para abril deste ano, mas a implementação foi suspensa pouco antes de entrar em vigor. O governo alegou falta de alternativas viáveis, enquanto ambientalistas suspeitam que a decisão ela foi influenciada pelo lobby da indústria agrícola e pressão dos Estados Unidos, que é o principal exportador do glifosato para o México. Apesar da suspensão, o México continua a avançar em práticas agrícolas sustentáveis. O projeto Faróis Agroecológicos, que é coordenado pelo Centro de Pesquisa em Alimentação e Desenvolvimento, que é o CIAD, e apoiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa do México, o CONACYT, está em expansão. Esse projeto ele busca promover transições agroecológicas em 14 regiões agrícolas, melhorando a qualidade do solo e aumentando a sustentabilidade das culturas. As iniciativas elas incluem o plantio de culturas de cobertura, controle orgânico de ervas daninhas e pragas e o uso de modernas sachadoras manuais. Apesar da suspensão, da proibição, o México demonstra um forte compromisso com a sustentabilidade agrícola, exemplificando pelos esforços contínuos para adotar medidas alternativas ao glifosato. E agora vamos comentar do Porto de Santos. Porto de Santos bateu mais um recorde em volume movimentado. O porto do sul do país alcançou um volume recorde de movimentação de 89 milhões de toneladas no primeiro semestre deste ano. Pelo menos é o que informou a Autoridade Portuária de Santos, APS, em um comunicado à imprensa. Este volume representa um aumento de 10,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Apenas em junho, o complexo portuário movimentou 16,3 milhões de toneladas, marcando um crescimento anual de 4,6% e estabelecendo um novo recorde para o mês. Segundo a diretoria do Porto, a movimentação anual lá de Santos dobrou nos últimos 15 anos, impulsionada principalmente pelas exportações do setor agropecuário. Nos primeiros 6 meses do ano, os embarques totalizaram 66,6 milhões de toneladas, um aumento de 10,7%, enquanto as descargas alcançaram 22,5 milhões de toneladas, um crescimento de 8,5%. A circulação de granéis sólidos aumentou 4%, chegando a 46,3 milhões de toneladas, com açúcar e farelo de soja como principais produtos. A movimentação de granéis líquidos avançou 6,7%, atingindo 96 milhões de toneladas, com destaque para óleo diesel, óleo combustível, sucos cítricos, gasolina, soda cáustica e
etanol. A diretoria do Porto de Santos destacou que o Porto, ele, vamos dizer, respondeu por quase 29% da corrente comercial brasileira. Cerca de 24% das transações comerciais que passaram pelo Porto de Santos tiveram a China como destino. O estado de São Paulo continua sendo o principal participante nas transações comerciais pelo Porto, representando 43,8% do total. E agora vamos falar um pouquinho do mercado da soja agora no mês de julho. De acordo com o Rabobank, em julho, os preços da soja no mercado interno brasileiro aumentaram 0,5% em comparação com o mês anterior, que foi junho. Esse aumento ele tem levado os produtores a antecipar as vendas das colheitas 2023-2024 e também 2024-2025. Em termos de exportações, a soja teve, vamos dizer assim, um bom desempenho, com 13,9 milhões de toneladas métricas exportadas em julho, o que representa um crescimento de 4% em relação ao mês anterior. Apesar da redução na produção para a temporada 23-24, as exportações anuais subiram 2% devido a uma robusta rodada de vendas. Por outro lado, os preços do milho caíram 3% em junho comparado a maio. As exportações de milho enfrentaram uma diminuição significativa, totalizando 0,9 milhão de toneladas métricas em junho, uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, as exportações acumuladas no ano estão 28% abaixo das do ano anterior. As condições climáticas secas, predominante nas áreas produtoras de safrinha, têm sido favorável à colheita. O Rabobank estima que a safra total de milho será de 123 milhões de toneladas métricas, o que representa uma redução de 12 milhões de toneladas métricas em comparação com a safra passada. Em conclusão, o cenário mostra um mercado de soja com tendência de alta nos preços e robustas exportações, enquanto o milho enfrenta desafios significativos, tanto na queda dos preços quanto nas exportações. A redução na safra de milho, devido às condições climáticas secas, pode impactar ainda mais o equilíbrio do mercado. A evolução desses fatores será crucial para o planejamento e as estratégias dos produtores nos próximos meses. E depois do intervalo nós vamos falar do mercado do leite e eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do pacote nutricional para a pecuária no segundo semestre. Será que é o momento de comprar? Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado do leite. O acompanhamento do preço do leite, ele é essencial para qualquer elo do setor. O monitoramento e a mensuração dos aspectos de um mercado, eles são muito importantes para diminuir as incertezas, gerar informação, reduzir os custos e maximizar a lucratividade do negócio. Avaliando o cenário dentro da porteira, o produtor de leite está inserido em um mercado onde possui pouco poder de barganha sobre as variáveis de preços, desde a receita, que é o preço recebido pelo que ele produz, até os custos da fazenda, que é alimentação, energia, combustível e demais insumos. No entanto, algumas estratégias que impactam no preço do leite, mas sobretudo nos custos da atividade leiteira, elas podem ser adotadas com o objetivo de auxiliar o produtor a melhorar a sua margem de lucro. E em relação aos custos da atividade, o conhecimento e acompanhamento do mercado permitem identificar e selecionar os melhores fornecedores de insumos com preços mais competitivos para o momento.
conhecer os preços praticados para o milho e a soja, por exemplo, que são dois dos principais componentes das dietas, possibilita aproveitar momentos de baixa para a composição de estoques, quando possível, e se antecipar a momentos de alta dos preços. Já em relação ao preço do leite, o produtor pode até desenvolver estratégias para, vamos dizer assim, aumentar a sua margem, selecionando compradores que ofereçam um sistema de pagamento mais atrativo, além da possibilidade de receber até bonificações, vamos dizer, por volume, qualidade do leite e também teor de sólidos. E agora eu vou conversar com o Ronald Macuco. O Ronald é analista lá da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do pacote nutricional para a pecuária agora no segundo semestre. Será que é o momento de comprar? Ronald, bom dia, tá bom? Bom dia, Antônio, bom dia a todos que nos assistem. É uma honra estar aqui do seu lado, tá, meu amigo? Você sabe que de pecuária eu não vivo ela só de analisar do escritório. Eu sou pecuarista também na pessoa física. Então, nós fala desse negócio aqui, literalmente, tá? Você gostou da arroba da vaca que eu tô comprando lá no Pará aí? Você gostou? Vou melhorar a nossa pergunta aqui nessa manhã. Você compraria vaca nesse preço que eu te falei? Se eu tivesse dinheiro, sim. É uma conta, é uma realidade do norte do país. A gente viu uma leve melhora no preço de reposição no estado do Goiás, Minas, o próprio indicador CPEA do bezerro ali, Mato Grosso do Sul, o bezerro de R$300, que é R$10 o quilo, já é uma realidade. Você pega o indicador ali, é um bezerro de R$2.000, um bezerro de 200 quilos, transforma isso, é um bezerro de 10. E quem vai ditar os rumos da pecuária de corte é o bezerro. Isso aí você pode ficar tranquilo. Por enquanto o bezerro está lá mais ou menos caladinho, quietinho, ele está deitado, mas já ergueu a cabecinha e está olhando assim. Já já ele vai ficar em pé. E quando ficar em pé, você pode ter certeza que o preço vai subir. Porque essa febre de abate está acabando. Antônio, o número de abate ele é um número assim alarmante. Eu digo alarmante porque ele nos preocupa. Por quê? Porque quem produz o bezerro, quem produz a bezerra, e aí esse bezerro vai se tornar um boi, é a vaca, né, Antônio? Se eu abato muita vaca hoje, o ano de 22 a gente viu um crescimento, o ano de 23 ficou muito evidente, o ano de 24 ele é estarrecedor, assim, em quantidade. Talvez a gente está chegando no pique desse abate de fêmea. Se eu abato muita fêmea, começa a aparecer agora uma briga por bezerro. Ela ainda não... Essa briga ela é um pouco ainda contida porque não tem pasto à disposição. Mas aí tem um detalhe muito importante também. Aquele que tiver um pouquinho de dinheiro e talvez um pouco de gestão e planejamento, ele pode até comercializar alguns animais e investir naqueles que vão ficar na fazenda, porque a coisa vai melhorar. Exatamente, Antônio. E aí quando eu vi essa oportunidade que eu comentei aqui antes do programa iniciar com você, que é oferta de vaca, oferta de bezerra no estado do Pará, rodando próximo a R$5, R$5,10. Se você está numa região onde a logística é um pouco mais deficitária, você vai achar de R$4,70. O quilo, se você transforma esse quilo por uma arroba, seria uma arroba aí de R$141, R$150. Então há sim uma oportunidade ainda de compra no estado da Rondônia, no estado do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, região de Alta Floresta, região do Parazão, adentrando pela 163, região de Novo Progresso, e essa região do Matopiba, pegando o Parazão aí, Matopibá, pegando também o Bahia, ainda um pouco defasada. Centro-Oeste, Antônio, a briga nos leilões, ela está no fio do bigode, como se diz. E depois que você toma 2 Campari e 1 uísque, e você vê seu vizinho de 30 anos de pecuária indo pro leilão e comprando, aí os nervos vai à flor da pele e você fica disputando bezerro na ponta do bigode, como se diz, entendeu? E aí o bezerro de R$10 o quilo, R$300 a arroba, ele começa a aparecer com frequência em alguns leilões do Goiás, Minas, MS e São Paulo. Paraná também. E aí já nos preocupa. Nos preocupa e traz um alerta. Será que estamos na virada do ciclo e essa virada já está evidente? Tem dois fatores que eu consigo entender que sim. Um é o preço de vaca parou de cair. Se eu pego um preço aí de vaca, encontramos no fundo do poço em meados de maio. Vaca hoje, a média Brasil já está rodando na casa dos 195 a R$200. Já teve uma leve melhora. O fundo do poço foi R$185 a arroba. Então, o preço de vaca parou de cair. Logo em sequência, o abate de fêmea também, Antônio. E o bezerro, meu cara? A cisterna está começando a encher de água. Antônio, essa frase sua foi muito boa.
eu vou te dizer, é em momentos como esse, Antônio, é em crise que você vê quem está nadando pelado. É só a maré baixar, a gente vai ver quem está de sutiã para fora. Mas o negócio é o seguinte, eu tenho certeza absoluta, e a gente já comentou isso várias vezes aqui, que a partir de setembro, outubro, as coisas vão dar uma melhorada, a população não vai deixar de comer, tem muita gente que gosta de carne, vai continuar comendo, e um outro detalhe que eu sempre disse aqui, você é testemunha, quem põe preço na carne é a dona de casa. Se a economia brasileira der um picozinho de melhora, pode ter certeza absoluta que aí a arroba estoura. Se isso não acontecer, a arroba vai subir gradativamente com doses homeopáticas, mas que vai subir, vai, porque vai faltar boi. Antônio, e aí? Acho que nós chegamos no nosso tema de hoje, falar do custo do pacote nutricional para o segundo semestre. Não adianta nós termos aí preço de sorgo, preço de milho com preço ainda defasado, porque a segunda safra entrou no mercado, produção no Paraná e IMS não foi tão interessante, mas o norte do Mato Grosso, o Mato Grosso em si colocou um bom volume de milho, o milho um preço muito interessante. Quando eu transformo o valor do milho hoje, que seja no Goiás, MS, que seja no Mato Grosso, eu consigo produzir uma arroba dentro do confinamento, Antônio, com custo menor do que eu vou vender. E tem muita gente em confinamento ganhando dinheiro, né? Exatamente. Agora, ter um custo nutricional mais em conta nesse atual momento não quer dizer que o poder de compra do brasileiro está melhorando, né, Antônio? Não, pelo contrário. Saiu agora um levantamento do déficit brasileiro. A coisa não está boa não, viu? A coisa está ficando meio feio, nós já passamos aí 70% do PIB e isso é muito preocupante para a economia brasileira. Moçada, esse é um tema que a gente vira e volta nele. Por que volta nele? Porque 70% da nossa carne, 72%, depende do mês, um pouco menos, um pouco mais, é destinado para o mercado doméstico. Você, dona de casa, consumidor, se seu poder de compra hoje está limitado, você acaba buscando proteínas, né? Nesse caso, alternativa. Que seria o quê? Frango, que seria suíno, né, Antônio? Que seria o próprio ovo. Então, em resumo, Antônio, o poder de compra do brasileiro, a economia precisa estar melhorando para que a gente tenha também uma demanda por carnes. Mas isso eu não estou vendo essa luz no fim do túnel, não. Parece que essa luz no fim do túnel, ela está indo embora, ela não está vindo, não. Antônio, e aí a gente olha a própria reforma tributária que deve passar nos próximos dias, a trancos e barrancos, a gente vai ter aí, e lá nela está escrito, se você dá no Google aí, entrar no site do Golpe, você vai ver. Na reforma não diz que vai taxar carnes, mas a fala do governo não é essa, Antônio. Em um momento aí, onde o nosso atual presidente estava num palanque, ele citou, podemos taxar a carne do rico, cortes especiais, mas o pé de galinha, o pescoço de frango, esse a gente não vai mexer. E aí, Antônio, isso não deu certo na Argentina, isso não deu certo na Venezuela. Então a gente pode viver nesse momento, Antônio, um momento muito delicado. Se eu taxo as carnes nobres, que aí envolve a tão falada picanha, picanha para todos, com cervejinha, isso foi uma promessa que na prática não aconteceu. Hoje é pecanha, né? Então assim... Frango. Então assim, resumo da nossa prosa aqui. É um tema que a gente até tem que satirizar ele para ficar um pouco mais leve de se dizer. Mas, em resumo, o que eu trago é, no primeiro momento que eu taxo qualquer coisa, os preços tendem a manter um pouco mais estabilizado. No segundo momento, dona de casa, você não encontra isso na gôndola do supermercado. E aí, infelizmente, é uma catástrofe atrás da outra. E o atual governo precisa ver o setor do agro. Entramos num ano, safra 24, 25, delicada para a soja, delicada para o milho. Rentabilidade muito baixa. Clima ruim o ano passado. Então, assim, o que eu quero trazer aqui de atenção é, não venha taxar nada que vai doer no seu bolso, vai doer na sua cesta básica. E há poucos dias atrás a gente viu aí o arroz, né, Antônio? E vai arrebentar na mão do produtor, que provavelmente não vai investir como deveria investir. E eu até quero fazer um adendo aqui, não deixe o seu bezerro, o seu garrote, a sua vaca emagrecer, porque vai ficar muito mais caro depois você fazer ela engordar. Exatamente, Antônio. Quando então, eu olho... invista um pouquinho, aperta um pouquinho, mas não deixa o seu animal cair. Porque se ele cair, para erguer você vai gastar o dobro, infelizmente. A mensagem que a gente quer deixar aqui é, busque fazer uma gestão do seu confinamento. Confinamento é eficiência operacional. Você sabe o custo da sua diária, o custo do seu boi magro, que é o capital investido no tempo, por 3 meses, por 110 dias, 120 dias. Faça sua proteção, coloque uma proteção de preço.
e durma tranquilo. Se o boi explodir 20, 30 reais, você perdeu 5 reais por arroba, mas vai ganhar no físico 25, 30 reais. Se cair, a bolsa te paga a diferença. Isso dá muito certo e te garante rentabilidade líquida no período para o seu negócio. Fechado, é isso aí mesmo. Bom, Ronald, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. E o nosso programa chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. De vez em quando, é bom você fazer uma pausa na busca pela felicidade de simplesmente ser feliz. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.